Amigos e amigas da Nova TV, a partir deste momento vocês acompanharão imagens de mais uma entrevista especial. Mas esta, com certeza, faz a diferença na cidade de Nova Friburgo, na região, no estado, no Brasil, quiçá no mundo. Isto porque eu e você, neste momento, estamos na sede da Universidade Federal Fluminense, aqui na cidade de Nova Friburgo, antiga Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. Todos acompanharam esse processo de transição e hoje a gente veio conversar com ele, que é o diretor, é o reitor na nossa sociedade, dessa importante instituição educacional, professor Amaury Ribeiro, ele que tem a sua formação como dentista, mas fez doutorado, mestrado, e a gente vai entender melhor, não tão somente a sua formação, mas principalmente todo esse talento, toda essa experiência, toda esta expertise em função da minha, da sua, da nossa Universidade de Odontologia na cidade de Nova Friburgo. Doutor, é um prazer em tê-lo na tela da Nova TV, principalmente sabedores que somos da dificuldade que se tem em administrar uma instituição tão conceituada, uma instituição que faz história no Brasil e no mundo. É um prazer em tê-lo na tela da Nova TV. Marcos, o prazer é todo nosso, da Universidade Federal Fluminense, receber aqui o seu canal de televisão para dar os esclarecimentos que você precisa. Mestre, eu queria que o senhor falasse sobre o mestre, sobre o professor Amaury. Nasceu aonde, estudou aonde, como entrou nessa área de odontologia até chegar a esse momento tão importante para a nossa cidade e tenho certeza para o senhor que é administrar essa importante e conceituada instituição educacional. Eu nasci em 1958, sou carioca. Colou, né? Não, isso eu faço questão de dizer flamenguista para a nossa nação aqui, que é grande também. Me formei em 1980 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz a minha primeira especialização em 81, a segunda em 85. Ingressei no mestrado em 92 e no doutorado em 1998. Concluí a minha formação no doutorado em clínica odontológica no ano de 2000. E como foi esse processo de aproximação da Universidade Federal Fluminense? Foi uma oportunidade, né, criada pelo programa Reúne, né, que ofereceu esse número enorme de vagas para as cidades do interior. Friburgo, graças a Deus, foi uma dessas cidades privilegiadas. Esse programa foi lançado em 2006 e o concurso que trouxe a mim e outros profissionais para cá, os primeiros, aconteceu no final de 2007. Nós tomamos posse em 2007 e, a partir daí, nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho com todo o carinho, todo o amor para essa população. Quando o senhor recebeu o convite, o senhor, é óbvio, sabe que Friburgo é uma cidade do interior, mas com problemas de cidade grande. O senhor sabe os desafios que o senhor não tão somente enfrentou e enfrenta, e com certeza ainda vai enfrentar muito. Com que motivação o senhor veio para administrar a FONF, a UF de Nova Friburgo? Como eu te falei, era um campus universitário novo que a universidade abria à frente aqui em Nova Friburgo, uma cidade que eu sempre frequentei, né, na minha juventude. Para mim foi um prazer, para mim foi uma satisfação imensa ter vindo aqui para Nova Friburgo. Fomos recebidos todos, sem exceção, com o maior carinho, viemos prestar um serviço que a gente tenta ser de melhor qualidade. Viemos numa missão difícil, que era substituir a Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, que funcionou aqui aproximadamente por 35 anos. E, os desafios são constantes na administração, né? A gente costuma dizer que não há problemas solúveis em administração, né? Então, a gente está aí para lutar, tem um corpo docente extremamente qualificado. Eu preciso lembrar dos alunos que vêm para cá de outras regiões. São alunos que têm tido um comportamento brilhante, temos conquistado muitos projetos de monitoria, iniciação científica. Enfim, os servidores que aqui também trabalham conosco, todos se dedicam. Todos são moradores de Nova Friburgo, isso é muito importante, isso dá uma certa tranquilidade para a gente ter o nosso polo sempre funcionando muito bem. Quando o senhor chegou aqui, só tinha odontologia.
mais ou menos em 1970, foi fundado pelo ex-prefeito Amâncio Azevedo, que com certeza teve uma visão enorme com relação a essa questão da instalação deste curso, ligado à área de saúde em nossa cidade, e hoje a gente observa que tem outros cursos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os novos cursos, que o senhor falasse sobre o número de alunos, de servidores, os números que gerem a UF Nova Friburgo. A universidade, quando ela abraça o projeto Reúne, ela define que a extensão do ensino superior para o interior vai ser dividido por áreas. Friburgo foi contemplado, então, na ocasião, com a área de saúde, até por conta já do funcionamento da Faculdade de Odontologia em Nova Friburgo. Então, no escopo do projeto Nova Friburgo, além da odontologia, estavam previstos, desde aquela ocasião, em 2007, a implantação dos cursos de biomedicina e fonoaudiologia, que efetivamente começaram a funcionar em março de 2010, e a notícia que eu trago, uma notícia boa, é o início de 2 novos cursos a partir de 2015. A universidade vai promover isso, significa a promoção de novos concursos, novas vagas para alunos, para técnicos federais, para professores, marcado inicialmente para março de 2015. E quais cursos são esses? Esses cursos são o curso de fisioterapia e o curso de terapia ocupacional. Veja, todos eles têm uma interligação, né, entre esses 5 cursos. Eu queria que o senhor falasse sobre a questão de número de alunos, número de servidores, que o senhor falasse sobre os números da universidade. A nossa base de alunos hoje, ela beira 650 alunos, servidores nós temos aproximadamente 83, nós temos técnicos servidores federais, nós temos também empresas terceirizadas trabalhando conosco, até bem pouco tempo tínhamos prestadores de serviço, e número Desculpe, perdi a pergunta. E o nosso corpo docente hoje, ele gira aproximadamente em 101 professores, ou seja, você tem professores que atuam em um determinado departamento que cobre esses 3 cursos, que é o Departamento de Ciências Básicas, e você tem o Departamento de Formação Específica em Odontologia e o de Formação Específica em Fonoaudiologia. Então, essa base hoje está perto de 110 professores. Que beleza, com certeza todos eles contribuindo com a economia do município, contribuindo com a educação e assim sucessivamente. Eu queria que o senhor falasse com relação à questão das instalações, porque quando o senhor chegou aqui, o senhor encontrou o casarão, a gente observa que o senhor está promovendo reformas, o senhor está promovendo a manutenção do casarão e outras construções aqui em volta. Como estão estas questões? Essa é uma questão, é uma excelente pergunta, porque é uma questão, aí sim é um desafio, não é uma questão simples. Esse casarão é um dos imóveis tombados, né, pelo patrimônio histórico do município de Nova Friburgo, o qual nós respeitamos bastante, mas eu posso lhe dizer que existem projetos aprovados dentro da universidade para a recuperação de algumas áreas do prédio histórico. Nós iniciamos recentemente uma reforma grande na nossa rede elétrica, que é um projeto antigo para suportar todo o crescimento que a UF trouxe a esse campus universitário, mas talvez o mais importante seja o início, em breve, esperamos todos, do chamado plano diretor. O plano diretor ele está totalmente aprovado dentro da prefeitura, dentro dos órgãos competentes nessa prefeitura, órgãos de saúde também, que não podia ser diferente, e ele traz no seu bojo um prédio de 4 andares, construído na nossa quadra de esporte, e outras edificações que tiveram cuidado nesse plano diretor da construção de privilegiar, melhor dizendo, todas as áreas relativos à conservação das vistas dos prédios históricos, da recuperação do casarão em si. Então, muita coisa o plano diretor traz de volta aquele casarão antigo, né, que era a casa do Barão de Duas Barras. Então, nosso trabalho hoje é para devolver ao município esse casarão histórico como ele era anteriormente. O senhor falou sobre prefeituras. É importante o senhor deixar claro que são 2 as prefeituras no caso, não é isso? Eu me refiro à Prefeitura de Nova Friburgo, que sempre nos apoiou, e a Prefeitura Universitária, por onde passa esses projetos, né, pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia. Então, esse plano diretor ele tem aprovação de todos esses órgãos. No momento, a gente está no que eu posso chamar de start
da construção desses prédios novos, dessas intervenções, né? Falar em prédios é sempre muito complicado, mas nessas pequenas intervenções que, como eu disse, elas não invadem nenhuma área vizinha, não trariam nenhum problema para o entorno aqui do campus universitário. Essa é a nossa preocupação principal. Agora, o tempo passou. Antigamente, a maneira de se ingressar em universidades eram somente através de vestibulares, seja Gran Rio, assim sucessivamente. Quais são as formas de ingresso para os cursos da unidade UF Nova Friburgo? Hoje em dia, a grande parte das universidades federais, o ingresso é feito pelo SISU, que é um sistema de classificação. Os alunos prestam o mesmo exame em todo o território nacional e, de acordo com as opções dele e os números obtidos, né, no exame que ele faz, ele consegue fazer a escolha do curso que ele quer frequentar. Isso, por exemplo, trouxe uma situação muito interessante para a gente, porque hoje nós temos alunos de Roraima, de Maranhão, de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, de Pernambuco. Então, nós passamos a ter aqui pessoas de fora, que não são realmente mais aquelas que entravam na universidade pelo vestibular convencional. E essas pessoas, esses alunos saídos de todas as partes do Brasil, como eles comungam na sociedade de Nova Friburgo, como eles se relacionam dentro dessa comunidade educacional, como é que o senhor vê essa importação de alunos? No início, eu acho que a adaptação deles é muito difícil. Não tenha dúvida, né? Porque nós temos grandes diferenças das regiões do Brasil. A cidade de Nova Friburgo, por ser uma cidade de médio porte, ela, por definição, é uma cidade acolhedora. Mas a gente precisa lembrar da questão do clima, né? Quando a gente fala de alguém que é de Roraima, né? De alguém que é do Maranhão, existe primeiro o choque cultural. Eles chegam, normalmente se organizam em repúblicas. A parte administrativa, né, dos imóveis em Nova Friburgo também tem colaborado bastante, uma vez que houve uma movimentação grande, e essa movimentação é constante, porque tem entrado cada vez um maior número de alunos, também chegado à cidade, professores que têm optado a morar por aqui, servidores novos que vêm morar por aqui. A adaptação dos alunos, como eu te disse, no início, ela não é simples. Nós temos alguns problemas, às vezes, por isso desenvolvemos um setor aqui na universidade chamado setor de apoio estudantil, que funciona como um consultório de aconselhamento desses alunos, aconselhamento do ponto de vista educacional, pedagógico, psicológico, e que tenta dar apoio através de bolsas, que são programas importantíssimos dessa universidade que fornece, que são bolsas de apoio estudantil, de movimentação. Temos o programa de moradia infantil, já empregado em 3 campos universitários. Rio das Ostras é um desses campos que tem esse programa. Macaé tem esse programa, e mais perto de nós, Pádua. Quer dizer, dentro do crescimento da universidade, a implantação desse projeto é importantíssimo para você conseguir fornecer também meios para que os alunos fiquem aqui, porque, como eu disse, eles são de longe e os custos de deslocamento deles é bastante alto. Qualificação do docente. A gente sabe que um dos pré-requisitos para que uma universidade tenha prestígio, e é óbvio, o campus que o senhor administra tão bem tem um prestígio em nível nacional, quiçá mundial, devido à qualificação do seu corpo docente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. Isso nós somos privilegiados. Isso a gente pode... sempre trouxe muita felicidade. Foi uma decisão do professor Roberto Salles, atual reitor, em mandar para cá profissionais que já tivessem, em quase sua maioria, já o curso de doutorado. Como era a universidade que fica distante da sede, ele entendia já naquela ocasião que seria difícil o docente chegar aqui e se afastar para fazer a sua qualificação. Então, nós temos, com certeza, hoje em Nova Friburgo, um corpo docente dos mais qualificados dentro da Universidade Federal Fluminense. Nós temos na nossa unidade aqui um programa de ensino tutorial chamado PET, um dos 4 da universidade. Tem um outro PET também, mas com outro escopo, que foi ganho por uma professora da fonoaudiologia, com extrema competência. Nós temos vários projetos de monitoria aprovados e em funcionamento, e são renovados ano a ano. Nós temos programas de iniciação científica. Mais recentemente, no ano passado, nós começamos nosso primeiro curso de pós-graduação, que é um curso de mestrado em odontologia, com 2 linhas de pesquisa,
Isso a gente considerar uma unidade relativamente nova, que acabou de fazer 6 anos em setembro de 2013, foi um avanço muito grande. Então, de forma que a gente, em Friburgo, a gente tem concentrado todos os esforços, e aí é preciso dizer todos que estão hoje na gestão, todos que passaram pela antiga gestão aqui, pela faculdade, no esforço de elevar o nome da UF aqui no município de Nova Friburgo. A questão das instalações, da infraestrutura, dos laboratórios. Nós estamos em montagem, e isso sempre gera algum ruído, gera alguma ansiedade. É claro que tem chegado aqui profissionais, professores extremamente qualificados de outros estados, preciso que se diga, muita gente do interior de São Paulo, e isso às vezes traz um pouco de ansiedade por não encontrar aqui aquelas condições que eles tinham em outros locais, de onde fizeram a sua formação. Isso é natural, mas com certeza gera um pouco de, como eu disse, de ansiedade, de querer que as coisas se resolvam rápido, mas infelizmente a universidade, como eu disse, a Universidade Federal Fluminense é a maior universidade em número de alunos hoje, ela pretende sair de um número de 40 mil para 60 mil alunos. Não que esse crescimento esteja sendo feito de uma forma totalmente desorganizada, mas crescer dá trabalho. Crescer exige paciência, crescer exige um pouco de bom senso, né, das pessoas entenderem que nós estamos num processo, nós não estamos no fim. Mestre, a gente sabe que toda instituição educacional, e principalmente a do senhor, devido ao ser humano que o senhor é, preocupado com a melhoria da qualidade de vida do cidadão, da comunidade e assim sucessivamente, tem o seu compromisso social com a cidade, com a região onde está instalada. Gostaria que o senhor falasse sobre o alcance social, as atividades, os eventos que o senhor proporciona junto com os seus funcionários, com os seus alunos, cujo objetivo é levar saúde bucal para a sociedade friburguense, agora a questão da fonoaudiologia e da biomedicina. Nisso a gente depende muito da parceria com a Prefeitura e suas secretarias. Você tocou em outro ponto extremamente fundamental. Até então, nós tínhamos falado em ensino e em pesquisa, né, quando se trata de laboratório. Mas a universidade ainda é calcada em outro pé, chamado extensão. Extensão universitária é tudo aquilo que você faz extramuros, né, fora do campus universitário. E nós, como eu te disse, nós temos aqui professores extremamente qualificados. A vice-diretora, a professora Fernanda Volpe, é responsável por toda a extensão universitária. Essa extensão universitária leva, muitos dos projetos são desenvolvidos com o protótipo, né, o funcionamento outro aqui dentro de nossas clínicas para fora dessas clínicas. Então, nós estamos nas comunidades fazendo esse atendimento através desses projetos de extensão. Além das nossas disciplinas de trabalho de campo supervisionados, que dentro do nosso projeto pedagógico contempla 5 disciplinas e que atuam, ou deveriam atuar na sua totalidade, fora do campus universitário. Ou seja, você faz o primeiro processo de ensino-aprendizagem dentro dos nossos limites, mas a intenção nossa é que tudo que é ensinado aqui para os nossos alunos seja reproduzido à distância do município, né? Não do centro de Nova Friburgo. Então, essas disciplinas, elas atingem São Geraldo, elas atingem Lumiar, elas atingem Conselheiro. Então, os alunos são levados a esses postos de saúde. As primeiras disciplinas, inclusive, o TCS 1 e 2, elas acontecem em escolas públicas, onde é feita uma leitura exatamente para o trabalho de promoção de saúde bucal que você citou. Então, a universidade, de um tempo para cá, ela entendeu que ela não pode ficar restrita de forma nenhuma aos muros, ela tem que ir onde a comunidade está. Eu queria que o senhor falasse como assim, o profissional qualificado que o senhor óbvio, se dedicou a obter informações, a obter experiências com relação a essa questão da saúde bucal, tanto que é mestrado, doutorado e está sempre preocupado com relação a este assunto. Como o senhor vê a saúde bucal em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil? É complexo. O caso ainda da saúde bucal. Quando você fala em saúde bucal, você tem que falar, antes de mais nada, num tema chamado promoção de saúde. Promoção envolve projetos educacionais, projetos de prevenção. Nós temos aqui, por exemplo, uma professora que tem um projeto belíssimo, que é de coleta de água mensal em diferentes partes do município de Nova Friburgo.
Ela está promovendo um trabalho extremamente importante, grande, que necessita de tempo exatamente para tabular todos esses dados da qualidade de água em diferentes pontos de Nova Friburgo. O que isso influencia no dente? Sem dúvida, a influência é bastante, porque se a gente tiver uma quantidade de flúor disponível, razoável, né, aqueles que são indicados pela OMS, a gente tem decididamente uma diminuição no número da doença, cárie, na população de Nova Friburgo em torno. Além disso, a gente tem os atendimentos aqui na clínica, nós temos essas disciplinas que eu te falei, trabalho de campo, que vão em escolinhas e fazem exatamente essa promoção de saúde, ensino. Né? E aqui na sede tem atendimento? Com certeza, também temos, que são as disciplinas de odontopediatria, né, que fazem o atendimento inicial dessas crianças, quer dizer, a gente começa a tratar da doença, mesmo que ela se estabeleça, né, com os contatos, com os conceitos de prevenção. Como escovar o dente, a alimentação, da dieta não cariogênica, etc. O tempo vai passando e cada vez há atitudes, há melhorias nos tratamentos, seja ele em qual matéria, em qual local for. Com relação aos dentes, nesse sentido, como é esse processo de relação entre a universidade, aquela que ensina, e as novas tecnologias que são a cada dia descobertas no mundo? Nova Friburgo, eu acho que a gente ainda tem um desafio. A saúde bucal de Nova Friburgo ainda carece de muita atenção. A nossa clínica odontológica, infelizmente, ainda não consegue dar todo tipo de amparo que essa população precisava. Precisa entender também que nós somos uma escola, nós não somos serviço. Isso significa dizer que nós temos um calendário que deve ser cumprido entre março, entramos em recesso em junho, e voltamos em agosto, paramos em dezembro. Isso, se a gente parar para pensar, deixa um pouco a população desprovida de atendimento nesses períodos. Isso é ruim. Isso é uma coisa que nós viemos discutindo dentro lá dos nossos departamentos, aqui entre coordenação, uma forma com que, pelo menos, alguns tratamentos não parem durante esses períodos. A educação, a Universidade Federal Fluminense, a Faculdade de Odontologia, ela não pode assumir por si só todo o projeto de promoção de saúde odontológica. Isso precisa ser dividido com a prefeitura. Por isso que a gente julga e tem, e assinou recentemente, um termo de cooperação técnico e científica com a Prefeitura de Nova Friburgo, que o principal objetivo é estreitar essa relação, que hoje já é muito boa. Sexta-feira nós tivemos a nomeação do novo coordenador de saúde bucal. Agradecemos aqui a presença e o trabalho que nós tivemos do professor Lécio Polo, que foi o coordenador de saúde bucal nesses últimos anos. Pois é, e trabalhou aqui conosco e sempre nos deu apoio. Porque essa cooperação ela é fundamental para nós mitigarmos, para nós diminuirmos o problema da saúde bucal. Em relação aos avanços científicos, no ambiente acadêmico, ele não é assim tão rápido como acontece, por exemplo, nos consultórios particulares, porque aqui a gente, como fala no ambiente de ciência, há uma comprovação, uma necessidade de comprovação científica maior, há uma dificuldade da gente ter, por exemplo, no nosso estoque, materiais de primeira linha. A gente tem algumas dificuldades. Esses materiais nossos, né, tecnologias, elas acabam sendo utilizadas, né, testadas dentro, por exemplo, de um projeto de pesquisa controlado, com um grupo menor, por professores que têm expertise nessas coisas. Mas a chegada de muita tecnologia, quer dizer, agregada, ela não é tão rápida, por exemplo, quando acontece na clínica particular. O curso de biomedicina, eu queria que o senhor falasse sobre esse curso. O curso de biomedicina ele tem duas vertentes. Uma é voltada para a pesquisa e outra, por exemplo, a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz como uma referência na pesquisa, né, no curso de biomedicina, e o outro, que é o formato do nosso curso, que é voltado mais para a área de análises clínicas. Eu acho ele tão importante, como é também a fonoaudiologia, para essa população. Nós estamos também já entrando numa fase de montagem de um laboratório de análises clínicas aqui. Isso vai fazer com que a gente possa oferecer também alguns exames específicos, importantes, né, que já são... Tais como? A aferição de glicose, né, taxas de glicose, fazer leituras de sangue,
Análise de fezes, urina, tudo isso vai poder ser feito dentro desses laboratórios. E outros exames mais ligados a DNA, exames específicos, né? Então, a nossa luta hoje, uma das grandes lutas para a gente, é colocar esse laboratório já em funcionamento. Já temos alguns equipamentos. Eu ia perguntar isso, os equipamentos. Engraçado, é uma coisa curiosa, a gente tem os equipamentos e ainda não tem o laboratório pronto, né? Então, mas isso é a universidade, ela vai crescendo, às vezes vai meio que deixando algumas coisas para trás, mas a gente está sempre com aquilo no planejamento. Não se faz nada sem planejamento. Para ver gestão, precisa haver planejamento. Então, a gente está definitivamente fazendo, né, acontecer esse curso de medicina. Fonoaudiologia, a fala é tão importante, é o cartão de visita de todas as pessoas, e vocês conseguem trazer esse importante curso para a nossa cidade. Isso é outro ganho. O curso de fonoaudiologia conta com professores maravilhosos, né? Os professores que chegaram aqui, na sua grande maioria, são pessoas extremamente capazes, tituladas. Nós estamos também na reta final. Essa já foi feita uma primeira inauguração, que é a clínica de fonoaudiologia, que fica ali na Comandante Júlia Arp, se eu não me engano, 184. Depois do Country Club? Exatamente, ali era uma casa onde funcionava o INEA. Nós estamos finalizando agora, estamos na etapa já de recebimento do alvará, para dar início aos atendimentos a uma população, a avaliação audiométrica e outras. Eu não gostaria de entrar em detalhes, porque não é exatamente da minha área. Mas eu posso dizer que vai ser mais um serviço de saúde que vai ser oferecido à população. Nós já prestamos algum atendimento aqui dentro do nosso campus universitário. A gente tem a Escola Estadual Neuza Brizola, em que nós já fazemos alguns atendimentos de natureza fonoaudiológica, mas tem muito mais ainda, tem muita coisa para acontecer ainda aqui. Os currículos, as matérias, o conteúdo que é oferecido para seus alunos em todos os cursos. Ele é desenvolvido por cada coordenação e cada equipe de coordenação. Cada coordenação e cada curso, consequentemente, tem uma instância chamada colegiado de curso. É esse colegiado de curso que analisa se esse currículo está sendo bem aproveitado, se há modificações para ser feitas, o quanto de aproveitamento, o perfil, né, do profissional que a gente está formando aqui, se ele está adequado à região. Então, mas eles foram montados, a Universidade Federal Fluminense, inclusive, a sua pergunta também me remete a semana passada, que eu fui convidado pelo pró-reitor de graduação, o professor Renato Crespo, sobre os 2 cursos novos que nós citamos, né, terapia ocupacional e fisioterapia. E a pergunta que surgiu bom, esses cursos são novos na universidade, como é que nós vamos fazer isso? Ele falou, fiquem tranquilos, porque nós vamos constituir uma comissão e vamos visitar os melhores cursos do Brasil nessa área. Então, essa comissão, para montar um projeto pedagógico, isso aconteceu tanto com odontologia, fisioterapia e biomedicina, foi montado por pessoas experientes que fizeram todo esse estudo, todo esse desenho, em cima dos melhores projetos, os melhores avaliados. Quando a gente fala melhor, fica uma coisa assim um pouco vaga, mas os melhores projetos avaliados por Exame Nacional dos Estudantes, o ENAD, o antigo Provão. Então, nós estamos indo na direção daqueles que já comprovaram que são os melhores. Com relação aos cursos extracurriculares? Esses são importantes para toda a profissão, né? A universidade é o melhor tempo da vida da gente, mas é um tempo curto, é um tempo que a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível, mas a formação que já começa na universidade, né, que são chamadas atividades complementares, que a gente incentiva, os cursos são oferecidos pelo programa tutorial que a gente tem aqui dentro do campus, ela deve ser constante, a formação, o aluno participar de uma atualização enquanto ainda é discente, em seguida procurar, se for o caso, se especializar em uma dessas 19 especializadas odontológicas, não sei quantas, fonoaudiológicas, na biomedicina, e, por fim, se ele gostar da carreira docente, né, procurar o mestrado aqui em outros lugares, e se ele achar e gostar muito, que ele daria um bom pesquisador, eu acho que estão aí, todas as oportunidades estão abertas, né, as portas estão abertas. A questão de cotas, a questão da pessoa mais humilde ter acesso a esse ensino de qualidade. Como o senhor administra essa questão? Eu
Eu sou a favor de cotas para todo mundo, né? Quando a gente começa a falar em cotas por cor da pele, por etnia, eu acho que a gente incorre num erro que é um erro na tentativa de resgatar uma coisa do passado. A gente sabe muito bem do pequeno número de algumas raças, né, no ensino superior, nos empregos nas grandes empresas. Mas eu sou francamente favorável à meritocracia. Eu acho que a gente está com um problema de receber os alunos aqui, que devia ser corrigido em níveis mais abaixo. Eu acho que a gente está deixando para resolver um problema na universidade, criando, através da criação dessas cotas, mas esses alunos deveriam chegar mais preparados. Talvez, se isso acontecesse, né, no ensino básico, no ensino fundamental, a gente não estaria fazendo essa discussão hoje. A gente tem um exemplo belíssimo, que é do ministro Joaquim, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é contra as cotas. A despeito de ser negro, ele não acha que ele está lá por ser negro, ele não entrou através do sistema de cotas, e sim por um mérito e ter aproveitado as oportunidades que foram oferecidas. Uma fala que, com certeza, vai chegar a cada cidadão, a cada cidadã que, nesse momento, sintoniza a minha, a sua, a nossa Nova TV, e que vai ajudá-los e ajudá-las a ter uma melhor saúde bucal. Quais são os conselhos, pela experiência, pela qualificação e pela sua formação, que um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, tem que ter no seu dia a dia para poder manter a sua arcada dentária, para poder manter a qualidade do seu sorriso, que com certeza faz diferença para todo mundo? Bom, a cárie já está comprovada, é uma doença de desenvolvimento multifatorial, ou seja, ela depende de algumas coisas para se instalar e se desenvolver. Mas, basicamente, o controle da ingesta de sacarose entre refeições. Um exemplo sempre que gosto de se dar é você pode comer uma torta inteira, dividir ela em 12 pedaços e comer ela de uma vez e escovar o dente. Você vai ter uma quantidade de açúcar disponível que vai provocar uma reação química de descalcificação na superfície do dente. Isso é uma coisa. No máximo que vai acontecer, você comer uma torta por dia, você vai engordar bastante. Agora, se você cortar essa mesma torta em 12 pedaços e ficar comendo esses pedaços, né, de uma em uma hora, né, você vai ter um sério problema, porque você vai ter variações na quantidade do pH salivar, que cai e favorece o crescimento de bactérias. Você vai ter uma multiplicação rápida de um determinado grupo de bactérias, que é o responsável direto, né, um dos responsáveis diretos pela instalação da lesão primeiro e depois da doença cárie. Você vai ter mais, eu quero dizer que você vai ter mais episódios da superfície dentária sendo atacada por ácidos do que a saliva repondo cálcio na superfície dentária. Então, esse desequilíbrio ou essa ingesta de açúcar com frequência vai fazer com que a superfície dentária dessas pessoas seja ruim. E aí tem um problema que é um problema meio complicado. Ele é cruel, porque a nossa população ela é muito acostumada ao consumo de açúcar. Começando pela escola que a gente manda os nossos filhos, né, que tem sempre uma cantina com muito açúcar disponível. A nossa alimentação, a ingesta de açúcar no Brasil é muito alta, é uma das mais altas, e, para piorar, o açúcar, que é o açúcar diretamente responsável pela cárie, que é o açúcar oriundo da cana-de-açúcar, chamado sacarose. Então, a primeira coisa, a gente tinha que dar uma olhada nessa coisa cultural, quer dizer, diminuir essa quantidade de açúcar que é comida em frequência, chamando novamente a atenção, que é a frequência que é nociva. É a história da bala, é a história do chiclete, né, com açúcar, é a história do biscoito com recheio, né, que a criança acaba de comer, você pede para ela abrir a boca, você olha, as superfícies mastigatórias dela ainda tem aquele recheio de chocolate grudado ali. É claro que só aquilo não seria suficiente para desenvolver a cárie. É claro que precisa da bactéria, né? Precisa de uma escovação deficiente. Passa pelo beijo? O beijo é uma forma de transmissão, né? A gente chama que é a primeira forma de transmissão das bactérias, não só da cárie dentária, mas de todas as doenças da cavidade bucal, é através do beijo. O simples ato da mãe provar uma sopa, né, antes de dar para uma criança, na realidade, ela está fazendo uma transmissão, naquele momento, a transmissão amorosa, é claro, mas uma transmissão amorosa de bactérias que aquela criança não tinha. Então, a partir dali, ela passa a desenvolver uma flora dela própria também.
Se ela for uma criança sacarose dependente, ou seja, aquela que come açúcar o dia inteiro, se não há disponibilidade de flúor na quantidade certa, se ela não usa, também outra coisa importante, uma forma de aplicação de flúor na pasta de dente, que não pode ser negligenciada, que deve ter sempre aquele cuidado da criança não ingerir uma quantidade de pasta de dente, né? A criança pequena, por causa do gosto dela, tem por hábito usar uma quantidade grande, isso tem que ser controlado. Então, são vários fatores, né, que eu já falei para você. É o açúcar, é a pasta de dente fluoretada, é o fluido disponível da água, é a quantidade de vezes que ele faz a ingestão de açúcar. Então, como eu disse, ela é multifatorial, ela depende de algumas coisas para ser controlada. O mau hálito e a dentição, qual a ligação que há? Olha, isso aí já foram produzidos vários estudos científicos. O mau hálito, na maioria dos casos, está ligado à não utilização correta do fio dental e de uma escovação que seja eficiente. E aí, quando a gente fala em escovação, a gente está falando não só das superfícies dentárias, mas também como a escovação da língua. Existe, né, é necessário que as pessoas façam. Tem que escovar a língua. Com certeza, com certeza. Uma coisa, é um dado importante. Utilização também de colutórios pode ser feita, aquele bochecho, né, que a gente faz de noite, para que eles tenham uma boa possibilidade também de redução de algumas bactérias que estão envolvidas nesse processo, não só da doença cárie, mas da doença das gengivas também, falando assim de uma forma bem simplificada. Então, esse cuidado. A cárie é uma briga que você pode estar ganhando ela durante anos. Um mês você perde. Se você relaxar nesses cuidados, começa a se estabelecer uma flora que vai reverter essa briga aí, vai fazer com que a sua gengiva comece a sangrar, algumas superfícies comecem a serem descalcificadas. Então, é uma luta para sempre. Então, o controle das bactérias na cavidade bucal, que é extremamente contaminada, ela é diária. O tempo passa, mas a questão da dentadura ainda é muito inserida em nossa sociedade. Haverá um dia onde vai deixar de existir a dentadura, onde esses tratamentos novos de implantes e assim sucessivamente irão uma coisa substituir a outra? Marcos, a dentadura é o final, né? Tudo deu errado? Perfeitamente, é o final. Quer dizer, a gente pode considerar que é uma derrota, né? Se você considerar num programa de promoção de saúde, num país que se propõe a controlar a doença cárie, e, consequentemente, também as doenças do aparelho gengival, ela é considerada uma derrota. Nos países da Escandinávia, por exemplo, se você for fazer um levantamento lá de quantas dentaduras são feitas, você vai perder seu tempo, porque, provavelmente, essas próteses não são feitas ou são feitas em número ínfimo, porque eles controlaram a doença. Então, nós estamos falando de início e fim. A solução do problema está no meio. Né? Mas tem muito dentista lá? Não, ao contrário. Né? Eles fecharam todas as faculdades de odontologia na Escandinávia inteira, se eu não me engano, tem 1 ou 2 faculdades de odontologia. Nós estamos falando de 4 países. Né? Hoje em dia, a odontologia na Escandinávia a colocação de aparelhos, exatamente estética. Em casos de acidentes, são feitas reconstruções, às vezes um dente posterior é implantado num alvéolo disponível, num dente da frente que foi perdido, por exemplo, com um acidente automobilístico. Em relação à doença cárie, eles não têm mais problema. Agora, a gestante, por exemplo, na Escandinávia, a mulher começa a ir aos sistemas de saúde, ela é obrigada a ir assim que ela descobre que ela está grávida. Então, o que nós fazemos hoje, em termos daquele pré-natal, que a mulher faz aqueles exames, lá na Escandinávia, todos que a gente faz aqui, ela faz também. Toda uma certificação que ela sabe quais são os métodos para evitar a doença cárie. Então, é controlada a dieta, ela tem que voltar ao consultório, né? São feitos os controles específicos do que ela está comendo, como é que ela vai tratar a cárie, se ela entende o que é. Então, ou seja, você está tratando a doença no início, aí não vai falar em dentadura nunca. Há um dia no Brasil, pode chegar com relação, conforme houve a erradicação da poliomielite, haver também a erradicação da cárie no país? Eu acredito, embora seja muito difícil. Como eu disse, a cárie é uma doença sacarose dependente. Ela depende fundamentalmente do consumo de açúcar.
Volto a insistir, você pode usar o teu açúcar lá, mas é chamado consumo inteligente de açúcar. E o açúcar é responsável por outras doenças sérias, como a maioria dos tipos de câncer também, que o ser humano tem. Então, esse controle desse açúcar derivado da sacarose, que é o açúcar branco, ele deve ser preocupação de todos. Estamos passando aí pelas pessoas que têm, pelos diabéticos, né? Não relacionado ao muito consumo de açúcar, sim, também, às vezes, em alguns casos, diminuição da produção insulínica, mas o açúcar tem uma participação importante, porque essas pessoas, se têm, por exemplo, um ferimento, têm uma dificuldade grande de cicatrizar algumas feridas. São pacientes, às vezes, que a gente não pode operar na clínica até você estabilizar. Então, o açúcar está na base de tudo, fundamentalmente. E, claro, sem esquecer os outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da cárie. Fica claro, através da sua fala, através das suas argumentações, o gosto que o senhor tem pela questão da saúde bucal. Eu queria que o senhor, através dessa sua experiência, lembrasse uma história onde um paciente, onde o senhor acompanhou de perto, uma história onde pôde mudar para melhor a vida de uma pessoa e que ficou marcada nesse tempo todo de profissão. Essa história é fácil. Outro dia eu comentava a história de um paciente que eu recebi no meu consultório com 3 anos de idade. Hoje ele é um advogado famoso. Eu tenho 33 anos de formado, né? Fiz agora no final de 2013, chamado Diogo. E o Diogo é meu paciente zero. Zero porque ele é zero de cárie, né? Eu acompanhei desde o início. E, na época, inclusive, estava sendo criada a Associação Brasileira de Prevenção Oral do Rio de Janeiro. Ela começou em São Paulo e veio para o Brasil, ali perto de 1987. Eu tive o prazer de ser uma das pessoas que estavam, naquele momento, para a criação. Eu estava terminando a minha segunda especialidade, que é a periodontia, e a periodontia tem uma ligação profunda, né, com placa bacteriana, e ela deriva em placa bacteriana que vai dar cárie, ou placa bacteriana que vai dar doença gengival. Enfim, naquele momento eu estava ali, e usei alguns pacientes assim, para dizer, não, dá para provar que a cárie é controlada. Inclusive, é o tema da nossa conversa, então, até aqui. Então, o Diogo, para mim, sempre foi meu paciente, foi a minha vitória na odontologia. Porque a minha especialidade é endodontia, que é a especialidade que trata com o tratamento de canal, que também já é uma coisa, se você parar para pensar, não é uma dentadura, mas também já é um estágio avançado da destruição causada pela cárie. Porque para uma cárie chegar no canal, é preciso que ela destrua muita coisa antes, né? Esmalte, dentina, passe por uma situação de formação de uma cárie crônica, às vezes sem dor, então aquela que, né, todo mundo conhece, a famosa dor de dente, né, que traz a gente para o consultório de madrugada, nas emergências. Mas a endodontia já é uma coisa extrema também. Então, quando eu consegui entender que, através da promoção de saúde bucal, o controle dessa doença multifatorial, principalmente passando por essa linha do controle do açúcar disponível na nossa refeição, aquilo que nós ingerimos, nós não somos obrigados. Nós somos obrigados a beber água, por exemplo, mas nós não somos obrigados a ficar o tempo inteiro tomando café com açúcar, não somos obrigados a botar uma bala na boca, né? Então, essa nós podemos controlar. Então, essa história, para mim, hoje, o Diogo deve estar aí para os seus 35, 36 anos, e até hoje ele me liga, fala assim, pô, Mauri, eu não sei o que é dentista, graças a você. E isso, com certeza, para mim, foi a maior vitória na odontologia. Mestre, a gente sabe que na cidade de Nova Friburgo, devido à instalação da própria FONF, devido hoje à UF, e há tempos atrás, óbvio, foram formados vários dentistas, várias pessoas qualificadas em nosso meio, em nosso seio da nossa sociedade. Neste sentido, nós temos um dentista que eu tenho a certeza que o senhor conhece, Irã Fischer Trindade, que há anos deixou o solo friburguense, mas no tempo em que estava aqui próximo da gente, sempre fez um belo trabalho, sempre foi um homem respeitado, e a prova disso que ele foi para Portugal, lá em Portugal, carregou a bandeira dos dentistas brasileiros que tinham problemas para exercerem as suas profissões naquele país. Nesse sentido, como é que o senhor vê esse dentista que saiu aqui da cidade de Nova Friburgo, foi lá para o outro lado, lá para o mundo antigo, e lá ele conseguiu, através da sua liderança, provar ao mundo
que o dentista, que o odontólogo brasileiro é qualificado para trabalhar em qualquer parte da Terra? Bom, eu ouvia falar do Irã já há alguns anos, né? Até que em 1995 eu fui convidado junto com um amigo para ministrarmos um curso no Porto, na universidade lá, da cidade do Porto. E 1995 era exatamente um período muito turbulento para os cirurgiões brasileiros, dentistas brasileiros que estavam em Portugal, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas procuram, né, uma forma de viver melhor. E viver melhor quase sempre passa por se ganhar dinheiro, ser bem remunerado. E Portugal, naquela ocasião, representava um mercado assim, de trabalho maravilhoso para os brasileiros. Nós temos uma formação diferente dos cirurgiões dentistas portugueses. Eles fazem a chamada medicina, eles entram para um curso de medicina. No 4º ano, eles optam para fazer os 2 últimos anos com medicina dentária. Então, se a gente parar e pensar, por exemplo, lá eles tinham 4 semestres, nós aqui nós temos 9 semestres de formação em odontologia. Então, essa defasagem, é claro que criava algumas distorções. Eu quero dizer que os dentistas brasileiros sempre eram muito mais treinados a parte da habilidade, né, do conhecimento científico voltado mais ao dente, à cavidade bucal, do que a formação dos médicos dentários, vamos dizer assim, de Portugal. Mas, voltando ao Irã, em 1995, ele estava à frente exatamente de um movimento que era um movimento super importante, que não era um movimento para ele estava fazendo um movimento para uma categoria, para uma classe de cirurgiões brasileiros, cirurgiões dentistas que estavam vivendo em Portugal. Porque aquela altura do campeonato, o que se propõe era exatamente mandar todos embora de Portugal. Existia um radicalismo violento em Portugal. E, graças a Deus, essa coisa foi muito bem administrada, não foi fácil a administração, eu me lembro, foi, como eu disse, em 95 nós estávamos lá, e a figura, o nome do Irã foi muito importante, até onde eu sei, porque ele conseguiu, a partir de demonstrações, né, que os cirurgiões brasileiros podiam continuar trabalhando lá, que, na realidade, existia um espaço, né, para que eles ocupassem. E só que, a partir daquele momento, dessa época, foram criadas algumas, não sei se posso chamar de dificuldade, mas alguns entraves para que mais brasileiros pudessem acessar. Aí o que acabou sendo decidido, se bem me lembro, na época, que aqueles que já estavam em Portugal trabalhando seriam reconhecidos, devidamente reconhecidos, porque alguns trabalhavam na clandestinidade, e os outros que se propusessem ir para Portugal, eles teriam que passar por algumas avaliações, alguma formação complementar. Mas isso, até onde eu sei, o Irã teve uma participação muito grande para conseguir. Mestre, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que, com todo o conteúdo, com todo o conhecimento, com toda a sua vivência e, principalmente, a sua qualidade de ser humano, deixasse uma mensagem, deixasse palavras que, com certeza, vão ajudar a cada homem, a cada mulher que, nesse momento, tem o privilégio, e eu agradeço, de estar sintonizado no Canal 14, que possa, através da sua fala, levar ensinamento e a melhoria da qualidade de vida de cada pessoa que está, neste momento, nos acompanhando. Bom, inicialmente, eu agradeço a Deus a possibilidade de estar aqui, à frente, como eu disse, das pessoas que compõem o campus universitário de Nova Friburgo. Agradeço a população de Nova Friburgo mais uma vez. Agradeço a todas as gestões das prefeituras que sucederam a atual, né, que, graças a ela, né, bem ou mal, né, nós conseguimos chegar aqui e, aos poucos, implantar o trabalho que a gente espera. A minha mensagem para a população de Nova Friburgo é que nós estamos incessantemente trabalhando para a melhoria da qualidade de saúde. Aí eu já não estou mais falando da qualidade de saúde bucal, eu estou falando realmente da integração desses 5 cursos com todas as esferas de saúde do município, o Hospital Raul Sertão, os postos de saúde municipais, os laboratórios públicos e privados, do Conselho Municipal de Saúde. Então, o nosso pensamento é uma coisa mais ampla, né? Trazer algumas parcerias de fora para Nova Friburgo, né? A instalação de alguns laboratórios aqui, como tem um laboratório de farmácia da Universidade
Universidade Federal Fluminense. Então, os planos são auspiciosos, não são meus, os planos são de uma comunidade integrada, que briga, luta, tem as suas dissidências internas, mas que está lutando em prol da população, com certeza. Obrigado, mestre, e sou testemunha da maneira abnegada, da maneira carinhosa e do gosto que o senhor tem por tudo aquilo que o senhor faz. O filósofo já dizia que para você ser feliz profissionalmente, primeiro identifique uma coisa que goste de fazer e depois arrume alguém para pagar para você fazer aquilo que você gosta. Que aí seu trabalho passa a ser uma diversão e é o que a gente observa aqui. O mestre trabalha com carinho, com um sorriso no rosto, tratando todos bem e, principalmente, preocupado em estar inserido na sociedade, na comunidade de Nova Friburgo. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. Nova TV, nossa força, nossa voz. Obrigado, mestre.